estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que... A gente já leu isso? Já. Mas tá gostando. Tá, eu acho que eu vou ler esse próximo junto, então pode ser? Continua. Tá. Peraí. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-lo. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua, é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes, quanto como filhos. 4. Tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente, e, portanto, precisas de uma nova luz. Tens que permitir que o resplendor do Espírito Santo possa banir a ideia da escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação não precisavas de orientação. Tu conhecias, como virás a conhecer novamente, mas como não conheces agora. Ela acha assim nesse parágrafo, que ele já repetiu em outros, que a gente estava num estado, que a gente estava junto a Deus, ou conhecia o reino do céu, que a gente não precisava de orientação. Depois a gente passou para um outro estado, que é esse estado que estamos agora, que estamos no nível da percepção, e num terceiro estado, que é igual ao anterior, que nós devemos retornar, que seria retornar ao estado do conhecimento novamente. E o que ele diz aqui é que nesse estado, mesmo nós somos somos sendo o reino do céu, que diz, tu és o reino do céu, a gente permite que a gente acredita na escuridão, que a escuridão é esse mundo da matéria, esse mundo, esse mundo material, o mundo da escuridão, o ego, o mundo do ego. A gente pode lembrar que tem um Espírito Santo que foi dado por Deus, que pode nos lembrar da luz. Então a gente pode voltar para a luz. E voltar para o reino do céu, que é o nosso estado natural, que é própria nossa natureza, que era o que existia antes e que vai novamente voltar a existir depois que nós curarmos a nossa mente. Quando você estiver andando no escuro, você não sabe para que lado ir, você precisa de orientação. Então, ele diz que aqui é a escuridão. O que é a escuridão? A escuridão é um modo
de dizer que nós não sabemos nem o que fazer e nem para onde ir. Que nós estamos como se estivéssemos dentro de uma caverna escura, tentando achar uma saída, ou tentando encontrar as coisas, e ficamos nos debatendo, sem saber para onde ir. Então, o Espírito Santo, ele pode nos orientar. Antes, quando você estava na luz lá fora, você não precisava de orientação. Enquanto você estiver andando no escuro, você precisa. Mas você vai sair dessa escuridão e vai retornar novamente para a luz, aonde lá não precisa orientação, porque você sabe o que fazer e para que direção tomar. Tá? Então ele está repetindo aqui de diversas formas de que o nosso estado anterior é o reino do céu. O nosso estado anterior é o conhecimento. O nosso estado anterior é a alegria. O nosso estado atual é a escuridão, é o conflito. Nesse estado em que nós estamos, nós precisamos de orientação para retornar ao estado em que já estávamos, onde não precisa de orientação, porque você estará de volta ao reino. Então isso simplifica para a gente a compreensão de que nós não estamos indo para um lugar estranho. Estranho esse lugar que estamos agora. Nós estamos retornando. Estamos retornando. E por para que ele casa. fala aqui, Jorge? Mas tu és o rei do céu, mas tem permitido que a crença nas trevas entre na tua mente e, portanto, precisas de uma nova luz. Depois ele fala ali embaixo, antes da separação não precisava de orientação. Tu conhecias como virás a conhecer novamente, mas como não conheces agora. Essa nova luz significa o que se a gente já conhecia e está retornando? É porque a gente está no escuro e a gente não sabe como voltar. Então, quando você entra numa caverna escura ou num subterrâneo, tá, você precisa de um guia, senão você se perde lá e precisa de uma luz para voltar. Tá? E como a gente sabe onde está a saída quando você está num lugar escuro, numa caverna escura? Em que direção está a saída? A luz. Na direção da luz, é para lá que se deve andar. Por isso que ele diz, né, que nós já estávamos na luz, mas entramos na escuridão. Tá? Lembra daquele episódio dos 33 mineiros lá do Atacama, do Chile? Que eles ficaram quantos dias lá na escuridão? 70 e poucos, não foi? Eu não lembro quantos, mas ficaram bastante, né? Até serem resgatados, não foi? 3 meses, não foi? Foi. Olha, foi bem longo. Foram 3 meses. Foi bem longo o tempo que eles ficaram lá embaixo, não lembro quanto. Mas o que aconteceu? Eles tinham lá um guia que ajudou, que orientou eles até eles conseguirem ser contatados para o resgate, né? Que era uma pessoa que ficou segurando as pontas lá. Gente, vamos ficar calmo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o que aconteceu quando eles voltaram para a luz? Eles tiveram que se readaptar, né? Porque eles se acostumaram a ficar no escuro, sem luz nenhuma. Aí quando eles viram a luz, eles tiveram que ter óculos especiais para ir se readaptando à vista à luz, né? Porque um choque direto com a luz poderia danificar a retina. Então tem que haver uma readaptação. Por isso que o que ele diz aqui é assim, isso não pode ser, isso não acontece assim, tem que ter uma graduação,
Por isso que nós vamos indo para o caminho da cura da mente e para o caminho da integração da mente, e depois o Espírito Santo nos leva além da cura e além da integração da mente para o conhecimento, que é a luz, né? Mas para isso nós precisamos de um guia, né? De uma orientação. A orientação é o Espírito Santo que nos orienta, né? Então aqui também nós estamos tendo uma orientação. O livro é o guia e nos orienta, né? Como devemos fazer para alcançar de volta o reino. Mas tu já és o reino. O teu habitat natural não é no fundo de uma caverna escura sem luz, onde só tem desespero e medo, né? Então, o teu habitat natural é na luz, lá fora, né? É no reino, e tu és esse reino. Porque se diz assim também, homini anima mundi, que quer dizer que o homem é a alma do mundo. Se todos os homens saírem daqui, o mundo deixa de fazer sentido, né? Porque nós é que animamos o mundo, nós é que damos vida ao mundo. Você pega uma planta e põe dentro da tua casa. Você é que dá vida à planta, você é que anima ela. Aí você vai viajar e fica 6 meses fora. Quando você chegar lá, o que aconteceu com a planta, com o gato e o passarinho que se deixou dentro de casa 6 meses? Morreu. Morreu. Então, nós é que somos a vida e que damos vida a tudo, neste mundo também. Nós é que estendemos a vida a tudo que existe. Se todos nós sairmos daqui, tudo vai morrer. Nesse sentido de que tudo retorna à sua origem, né? Então, não sei, talvez não tenham mais nem árvores, nem rios, nem nada, porque não precisa mais, porque nós é que damos vida a tudo isso. Mas enquanto houver um só de nós aqui, para aprender a retornar, né, então o mundo tem utilidade. Esse mundo da forma como nós percebemos, né? Mas ele deixa de ser útil quando ninguém mais precisa retornar. Agora, tu já és o rei, tu só esqueceu. Uma pessoa que fica 3 meses numa caverna, ela esquece como é lá fora. Esquece. Esquece. Com o tempo vai esquecendo. Você bota uma pessoa num lugar distante, né? O presidente diz que o Cunha está distante. Se ele ficar muito tempo nesse lugar distante, ele vai esquecendo como é lá fora. Ele esquece. Ele vai ter que se readaptar tudo novamente, né? Então, por isso que esse trabalho que estamos fazendo é porque nós esquecemos que somos o reino, né? E que somos do reino. Tu és o reino. Então, se nós somos o reino, é para lá que devemos retornar. Estamos, na verdade, perdidos aqui. Estamos, na verdade, perdidos aqui. Não sabemos como fazer, para onde ir. Então, antes de você sair do reino, não precisava um guia, não precisava orientação, não precisava de um livro, não precisava de uma luz para indicar o caminho. Agora precisa. Então, antes você conhecia, agora e voltará a conhecer o reino, tá? E quem tu és. Como agora não conhece. Porque agora, estando aqui, não conhece, não tens como conhecer. Por quê? Porque nós conhecemos aquilo que nós percebemos à nossa volta. Isso nós sabemos. O que é? O reino, ele está esquecido. Então, a gente vive no conflito. Parem um pouco aí na rua e comecem a ouvir
as pessoas que passam falando no celular, as pessoas que passam conversando umas com as outras. E ver se elas estão no espírito da alegria. Olha, 99%, tem umas que estão calmas, mas 99% elas passam brigando, discutindo com alguém. Então, é discussão o tempo inteiro, é conflito o tempo inteiro. Então, nós temos que voltar a esse estado de alegria. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Essa é a vocação natural da mente. Tudo busca a sua origem, podem ter certeza disso. Não há nada que não esteja buscando a sua origem. Tudo está em busca da sua origem. Tudo que é criado quer retornar ao Criador. Assim como tudo que é do pó vai retornar ao pó. Isso é tão bom fazer essa analogia e essa meditação, porque isso nos amplia a certeza de que como o nosso corpo é pó, mas eu não sou, então eu também vou voltar à minha origem. E se ele diz, tu és o reino, é para lá que eu vou voltar. É para lá que eu vou voltar. E antes ele ainda disse que não precisa sair deste mundo para voltar. Mesmo neste mundo, você pode estar no reino, ouvindo uma única voz. Então isso quebra aquela ideia de que quando eu morrer eu vou para o céu. Não, vai agora. Nada morre. Né? E você não precisa nem deixar o teu corpo, a tua casa, o teu carro para estar no reino. Você já é o reino. Isso é um estado da mente, não tem nada a ver com o que está do lado de fora. E como é esse estado? Alegria. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Então, alegrai-vos. Estamos indo. Estamos indo. Então, recomendo ainda mais uma vez a meditação da Quaresma. Para, de vez em quando, se lembra de parar de vez em quando e olhar para alguma coisa aleatoriamente e dizer, isto é pó e o pó voltará. Porque isso ajuda muito a gente a colocar as coisas no seu lugar. O amor não cura todas as coisas, mas coloca tudo no seu lugar. Então, você vai identificar o que é desse mundo, e o que é desse mundo é pó e o pó voltará, e você então vai começar a dar-se conta de que você não é deste mundo, que você é o reino e é do reino, e pertence ao reino, e para lá você voltará. E aí começa a crescer a alegria. E aí você começa a curar sua mente. E aí você começa quantitativamente a ter mais alegria. E quando você tem bastante quantidade, aí você dá um salto qualitativo. Então, quinto, Deus não guia, porque Ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é avaliativa, porque pressupõe que existe um caminho certo e também um caminho errado, um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, desistes do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal, tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo,
sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. O Espírito Santo é o guia. E a gente é parte de Deus. O Espírito Santo é o guia para a gente chegar a Deus. Quando a gente escolheu deixá-lo, quebrou a comunicação com ele. Porque a gente passou a ouvir a voz do ego ao invés de ouvir a voz de Deus. Passo. Passo. Deus não está no sentido literal porque você é parte dele. Então é assim. O filho é parte do pai. Como o pai também é o filho. Então, se o filho é parte do pai, e neste mundo é, então também é no reino. Então, tu és parte de Deus. Por isso que ele não está em você no sentido literal, mas o Espírito Santo está em você no sentido literal. Mas Deus não. É bem isso que você captou aí. É a soma de todo, Deus é a soma de toda a filiação, de Exatamente. todos nós, Isso que eu ia de lembrar. cada um. Que Deus é a soma de vários eus. Daí vem a palavra Deus, de mais eus. Então, todos nós somados formamos o todo. Então, o todo não pode estar dentro de uma parte pequena. É o contrário, nós somos parte do todo. Agora, a diferença é que o Espírito Santo é uma voz que esse todo colocou dentro de cada um. Ele partilhou, né? A voz. Isso, exatamente. Então, a voz, que é a voz de Deus dentro de cada um, está realmente no sentido literal, porque ele está aqui dentro de cada. Agora, Deus não. Nós é que estamos dentro dele, nós somos parte desse. Nós estamos em Deus e o Espírito Santo está em nós. Deus é um pai perfeito, né? Porque mesmo escolhendo deixá-lo, ele mesmo assim ainda deu uma voz para falar por ele. É. Que coisa linda isso aqui, Jorge. Uhum. Ele não ficou zangado, ele não se sentiu nem abandonado, coitadinho. Deu um Nem celular pro preterido, filho. né? Ó, Não, é quando isso. precisar, me liga. Ele não se sentiu preterido, assim, não, olha, É. pode ir, vão, né? Tem aquela expressão, vá com Deus, né? Então, pode ir. Que ele vá. Isso é um amor perfeito, né? Um amor perfeito. Que dá liberdade. E não abandona. Não abandona e não impõe, né? Muito lindo isso aqui. Não abandona e tampouco impõe. Ele Sim. não se impõe. Né? Até porque ele sabe que a gente é parte dele. Né? Então, como parte dele, nem há que voltar. Se entendermos assim, não há nem o que voltar. Porque ele diz que Deus não é guia, porque você é parte dele. E, então ele não tem que guiar para lugar nenhum. Você não tem que ir para lugar nenhum. Né? Então, o Espírito Santo, ele é a voz que fala por Deus. Né? O Espírito Santo, você escolhe, quando você escolhe o Espírito Santo, a escolha é por Deus. Deus não te guia na escolha, porque não há o que guiar. Como você é parte dele, né? E guiar significa que você vai dar um caminho a ser escolhido e outro a ser rejeitado. Né? Então, não tem caminho para chegar a Deus. Você já é parte dele.
Então veja que não tem para onde ir, nós já somos parte. Tu és o reino. Não está lá dentro, não está lá fora, não está lá em cima, não está lá embaixo. Tu já és. Né? E tu és parte do reino, como és parte, porque Deus é o reino e nós somos parte de Deus. Né? Já o Espírito Santo, ele é a voz que fala por Deus para mantermos a comunicação. Né? E quando você escolhe o Espírito Santo, você é escolher por Deus. Né? Então, por isso que o exercício que nós vamos fazer, vou relembrar, é o convite ao Espírito Santo. Sempre que convidas o Espírito Santo, é como escolher por Deus. E aí a orientação certa vai acontecer. E aí você não precisa mais se preocupar. Nem com o que fazer, nem com o que dizer. E aí você vai acumulando quantidade. Né? É como se você contasse lá horas de voo. Né? Quando você tiver tanta quantidade, aí o Espírito Santo pega isso e transforma essa quantidade, como a Raquel muito bem explicou, né? É o ponto de fusão, quando você funde a quantidade em qualidade. E esse equivalente qualitativo é que vai colocar a nossa mente nessa direção correta. Então é só irmos fazendo, como é que se chama? O programa de milhagem. Vai acumulando ponto. Né? Quando tiver bastante, você transforma isso numa viagem. É, porque ele vai dirigir, ele não vai guiar, né? É, o Espírito Santo orienta. Não, mas ali quando diz a oração, que não preciso me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que me criou me dirigirá. Me enviou. Não, Me dirigirá. enviou. Ah, isso, exatamente. É. Mas nós temos que permitir, né? E temos que convidar ele para fazer isso. E confiar na direção que ele nos der. Então, é confiar. 6. O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas a sua aplicação é diferente. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus. Depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Tudo bem, se escolhe o Espírito Santo, não se escolhe o ego. Então a mente está dividida por aí. Explicaremos. A escolha depende de uma mente dividida. Então, como é que funciona a escolha? Você vai lá na confeitaria e vai escolher. Aí você começa a olhar, diz, tem esse bolo de chocolate e tem aquele bolo de maçã. Né? O que eu vou querer? E aí você escolhe. Mas você escolhe uma coisa, mas fica presa na outra. Porque a mente está dividida entre uma coisa e outra.
e vai continuar. Então você vai escolher a torta de maçã, mas a mente vai ficar, será que eu não devia ter escolhido a torta de chocolate? E essa divisão permanece. Então nós temos que escolher sempre entre uma coisa e outra. E há uma diversidade de outras coisas imensurável. Então veja, por exemplo, você pega R$1.000. Aí o que eu vou fazer com isso? Dá R$1.000 para um adolescente gastar. E larga ele no shopping. Aí o que ele vai comprar? Mas diz para ele, você pode escolher, mas vem aqui primeiro me dizer o que você escolheu para ver se é isso mesmo que você quer. E aí quando ele diz, eu vou comprar isso, você divide a mente dele. É isso mesmo que você quer? Mas tem certeza? Você mostra a divisão e você vai ter o resultado. Não sei. Então tá. Então vou querer essa roupa. Então tá. E aí, quando tu achou que escolheu a roupa, o vendedor diz, mas tem verde também. Deixa eu ver o verde. Aí, quando está vendo o verde, tu já está entre o verde e o amarelo, mas tem um azul tão lindo. Né? E aí, a escolha sempre depende de uma mente dividida. Então ele diz, o Espírito Santo é o modo certo de escolher. Então não fica escolhendo entre azul e verde, escolha o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo. Espírito Santo, estou precisando aqui dessa roupa, né? E eu não sei escolher. Então eu escolho o Espírito Santo. E aí você vai fazer a escolha certa, daquilo que é mais adequado para você. Enquanto a mente dividida está escolhendo, você está na divisão. Quando você escolhe com o Espírito, não tem divisão. Você vai pegar aquela coisa e vai para casa e não dividiu nada. Tá? É isso aqui, quero esse. E vai. Tá? E não fica com a mente dividida entre o chocolate e outra coisa. Tá? Aquilo que você escolheu está certo e é isso, e não fica dúvida. Então, a escolha pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o modo de escolher, é o modo certo de escolher. Isso vai resultar em alegria. Quando você escolhe pelo ego, é a mente dividida, isso vai resultar em frustração, em dúvida, em incerteza, porque sempre vai ficar com a mente dividida. Então, quando ele diz isso, o Espírito Santo é o modo certo de escolher. Tá? Escolha sempre pelo Espírito. E aí não vai ter dúvida, não vai ter divisão, não vai ter frustração, não vai ter arrependimento. Tu nunca vai chegar em casa e vai dizer, eu deveria ter escolhido aquele outro. Tá? Vai dar sempre certo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida, entre aspas, para ti, até que escolhas certo. Eu acho interessante aqui como ele define
a voz do Espírito Santo. Não comanda, não exige e não vence. Ela simplesmente lembra. Em algum ponto, nesse livro, eu acho que foi aí que eu compreendi também que tudo que uma instituição religiosa pode fazer por você é lembrar o que é certo. Apenas isso. E motivá-lo a fazer o que é certo. E ninguém pode fazer nada além disso por ninguém. O Espírito Santo, ele não manda, nem comanda, nem exige, nem transige, ele apenas lembra. Então esta é a religião do Espírito Santo. Então vocês agora já sabem identificar quando estamos no Espírito Santo. E quando se fala pelo Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus. Essa voz está nos lembrando o que é certo ou está nos impondo? Ou comandando? Ou mandando o que a gente tem que fazer? E de que jeito? E como? E quando? Então, é muito fácil agora você identificar os discursos que vêm da voz que fala por Deus e discernir daquilo que Deus não vem, que de Deus não vem. E só tem duas fontes, só tem duas vozes. Tem a voz do ego e tem a voz do Espírito que fala por Deus. Reafirmando. Lê novamente, Raquel. O Espírito Santo. A voz desde o início. O início. O início. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância, não exige, porque não busca o controle, não vence, porque não ataca, simplesmente lembra. É isso. Se vocês anotarem isso, qualquer coisa, e vocês veem como vem coisas pelas redes sociais. Como vem coisas pelas redes sociais. Como discernir o que daquilo é do ego e o que vem do Espírito, já que nós queremos escolher o Espírito, né? O Espírito Santo é o modo de escolher. E nós queremos ouvir uma única voz. E é essa voz que eu quero ouvir. Então, eu não quero mais ouvir a voz do ego. E como é que eu sei se a voz que está vindo lá, assim, queridos irmãos, lá, 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 lé, li, 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 né? E vem um monte de coisa. É simples. A voz do Espírito não comanda, porque não é arrogante, não exige, né? Não, nada. Ela apenas lembra. Né? Então agora é muito fácil de discernirmos o que é certo do que é errado. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Se vocês anotarem isso,
qualquer coisa e vocês veem como vem coisas pelas redes sociais. Como vem coisas pelas redes sociais. Como discernir o que daquilo é do ego e o que vem do espírito, já que nós queremos escolher o espírito, né? O Espírito Santo é o modo de escolher. E nós queremos ouvir uma única voz. E é essa voz que eu quero ouvir. Então, eu não quero mais ouvir a voz do ego. E como é que eu sei se a voz que está vindo lá, assim, queridos irmãos, lá, 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 lé, li, 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 né? E vem um monte de coisa. É simples. A voz do Espírito não comanda, porque não é arrogante, não exige, né? Não, nada. Ela apenas lembra. Né? Então agora é muito fácil de discernirmos o que é certo do que é errado. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.